Desde criança, eu sempre quis ver minha mãe feliz. Mesmo quando o dinheiro era curto, eu tentava fazer algo especial no aniversário dela. Um bolo simples, um presente barato, um cartão escrito à mão. Nunca importava o que eu fazia, ela sempre dizia que eu poderia ter feito mais. Com o tempo, aprendi que nunca seria suficiente. Mas, contra todas as lições que a vida me ensinou, eu tentei mais uma vez. Dessa vez, eu tinha condições. Já não era aquela garota que contava moedas para comprar um presente qualquer. Depois de anos de esforço e trabalho duro, eu conquistei minha independência financeira e queria que minha mãe sentisse orgulho de mim. Então, eu preparei tudo. Reservei um restaurante luxuoso, um daqueles que minha família só conhecia por fotos na internet. O salão estava impecável, decorado com flores brancas e velas sofisticadas. Escolhi um menu refinado, com pratos que minha mãe jamais imaginaria provar. Chamei a família dela inteira. Eu queria que ela se sentisse cercada de amor. Quando ela chegou e viu tudo aquilo, seus olhos brilharam por um instante. Meu Deus, Carolina, você fez tudo isso por mim? Sorri. Claro, mãe. Você merece. Ela me abraçou, emocionada, e por um breve momento, achei que aquele jantar seria perfeito. Mas eu deveria saber. Com aquela gente, nada nunca era suficiente. A comida foi servida, o vinho foi aberto, e eu finalmente relaxei. O jantar foi um sucesso. Pelo menos até minha tia Vera, a rainha do veneno, decidir abrir a boca. É muito bonito tudo isso, Carolina. Mas, sinceramente, você podia ter dado algo mais útil para sua mãe. Minha mão apertou o cabo do garfo. Como assim? Ela sorriu daquele jeito cínico que me dava vontade de atravessar a mesa e enfiar um pão na cara dela. Sei lá, um presente de verdade. Tipo uma casa nova. Engoli a comida devagar, tentando não cuspir fogo. Foi quando meu primo Alain, o encostado oficial da família, resolveu dar sua contribuição. Concordo. Você tem dinheiro, não tem? A risada dele me fez sentir nojo. Minha mãe abaixou a cabeça, sem dizer nada. Eu queria acreditar que ela discordava, que estava envergonhada pela atitude deles. Mas o silêncio dela gritava outra coisa. Ela esperava que eu me desculpasse, que eu admitisse que um jantar não era o suficiente. Meu coração gelou. Então é isso? Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Eu pago um jantar de luxo, escolho tudo com carinho, faço questão de reunir vocês, e ainda assim acham que eu deveria dar mais? Vera sorriu. Ah, Carolina, querida, dinheiro para você não faz falta. Meu estômago revirou. Mas faz para vocês, né? Alain gargalhou. Tá se achando rica agora, né? Só porque tem um bom emprego. Respirei fundo. Me segurei. Por um segundo, cogitei deixar passar. Não estragar a noite da minha mãe com uma briga. Mas, olhei ao redor da mesa e vi os sorrisos falsos. O desdém nos olhos deles. E vi minha mãe, cabisbaixa, em silêncio. Não de vergonha da família, mas de mim. Porque, no fundo, ela também achava que eu deveria ter feito mais. Minha paciência chegou ao fim. Apoiei as mãos na mesa e levantei-me devagar. Olhei para o segurança do restaurante e fiz um gesto simples com a cabeça. Tire todos daqui. O quê? Minha tia gritou. O segurança avançou sem hesitar. Meus parentes se entreolharam, sem acreditar no que estava acontecendo. Carolina, você tá louca? Alain se levantou. Não pode fazer isso. Posso sim. Se meu dinheiro não serve para um jantar, então também não serve para vocês estarem aqui. Minha mãe me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Carolina, não faça isso. Você quer ficar com eles? Vai junto. Ela hesitou. E, no fim, escolheu ir com eles. Acompanhei com o olhar enquanto minha mãe saía do restaurante, misturada com aquela gente que só sabia sugar. Quando a porta se fechou, sentei-me novamente. A mesa estava vazia. O silêncio ao meu redor era ensurdecedor. Peguei minha taça de vinho, tomei um gole devagar e encarei o jantar intocado à minha frente. E naquela noite, percebi a verdade. Eu nunca fui suficiente. E nunca seria. O silêncio depois da tempestade foi ensurdecedor. O restaurante, antes barulhento com os risos e as conversas da minha família, agora estava quieto. As pessoas ao redor me olhavam com curiosidade, algumas chocadas com a cena que haviam acabado de testemunhar. Mas eu não me importava.
Olhei para a mesa à minha frente. Pratos cheios, taças de vinho pela metade, talheres largados como se aquela gente tivesse sido arrastada para fora no meio do jantar. E foi exatamente isso que aconteceu. Peguei minha bolsa, joguei o guardanapo sobre a mesa e me levantei. O gerente do restaurante se aproximou, visivelmente preocupado. Senhora Carolina, está tudo bem? Respirei fundo, tentando conter o turbilhão dentro de mim. Agora está. Ele assentiu. Se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. Preciso, sim. Olhei para os pratos abandonados e sorri de lado. Pode levar tudo de volta. Não quero nada que me lembre dessa noite. Virei as costas e saí. No caminho para casa, minha mente fervia. Não era só raiva, era decepção. Eu sabia que minha família era interesseira, mas no fundo, uma parte de mim ainda queria acreditar que minha mãe era diferente. Mas ela não era. Ela ficou calada. Não me defendeu. Não disse nada quando me chamaram de egoísta, quando me exigiram algo que nunca foi obrigação minha. E, no fim, ela fez a escolha dela. Agora era minha vez de fazer a minha. Na manhã seguinte, minha decisão já estava tomada. Peguei o telefone e comecei a limpar minha vida. Bloqueei os números da minha tia Vera, do meu primo Alain e de todos os outros parasitas. Apaguei as conversas, as fotos, os rastros. Minha mãe foi a única que ficou. Mas apenas porque eu sabia que uma hora ou outra ela viria. E eu queria que ela soubesse que, desta vez, eu estava preparada. As semanas passaram. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Silêncio absoluto. E quer saber? Foi libertador. Pela primeira vez na vida, eu não estava sendo sugada. Não precisava atender chamadas que começavam com oi, querida e terminavam com você pode me ajudar com dinheiro. Eu estava em paz. Mas a paz nunca dura quando se tem laços com gente ingrata. E eu soube que algo estava prestes a acontecer no momento em que ouvi meu telefone tocar naquela manhã. O nome que apareceu na tela me fez sorrir. Era ela. Minha mãe. O jogo tinha começado. Quando o telefone tocou e vi o nome da minha mãe na tela, eu já sabia exatamente o que vinha a seguir. Não era um pedido de desculpas. Não era arrependimento. Era necessidade. Deixei tocar até quase cair na caixa postal. Então, atendi, levando o telefone ao ouvido sem pressa. Alô. O silêncio do outro lado durou mais do que o normal. Carolina, a voz da minha mãe soou baixa, hesitante. Como você está? Sorri sem humor. Bem. E você? Ah, eu. Ela suspirou, e eu imaginei que estivesse tentando encontrar as palavras certas. Precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Sobre nós. Sobre tudo o que aconteceu. Revirei os olhos. Mãe, vá direto ao ponto. Eu sei que você não me ligou para falar de sentimentos. Mais silêncio. Então, ela enfim confessou. Estou com problemas. Preciso de ajuda. E lá estava. O que eu esperava. Problemas? Que tipo de problemas? Dinheiro. Soltei uma risada curta. Ah, claro. O que mais seria? Carolina, por favor. Levantei-me do sofá, andando até a janela, observando o céu nublado. Você ficou 1 mês sem falar comigo. Nenhuma mensagem. Nenhum como você está. Mas agora que precisa de dinheiro, lembra que eu existo? Não é isso. Então o que é? Ela ficou em silêncio por um momento, e então a história veio. Depois daquela noite no restaurante, sua tia e seu primo ficaram contra mim. Disseram que, se eu não ficasse do lado deles, eu estava traindo a família. Alain, ele pegou o dinheiro que eu tinha guardado. Soltei uma gargalhada incrédula. Você deixou o Alain te roubar? Ele disse que precisava, que ia devolver. Mas agora ele sumiu, e eu estou com aluguel atrasado, contas para pagar. Suspirei, esfregando as têmporas. E você quer que eu resolva? Você é minha filha. Aquilo me irritou mais do que qualquer outra coisa. Não sou sua filha quando estou sentada na mesa de um restaurante ouvindo vocês me chamarem de egoísta, né? Mas sou sua filha quando precisa de dinheiro. Carolina, não fala assim. Meu sangue ferveu. Como você quer que eu fale, mãe? Você não me defendeu. Você não disse uma palavra quando me atacaram. Você abaixou a cabeça como se eu realmente devesse ter te dado uma casa nova. Ela choramingou do outro lado da linha. Eu não queria brigar, mas queria meu dinheiro.
Não é assim. Revirei os olhos. Você quer saber a verdade? Eu poderia te ajudar. Eu poderia pagar seu aluguel, quitar suas contas e te dar até mais dinheiro do que você precisa. Mas eu não vou. Ela arfou. O quê? Você ouviu? Eu não vou. Mas, Carolina, eu sou sua mãe. Não. Você é uma mulher que só lembra que eu existo quando precisa de mim. Isso não é justo. Dei um riso amargo. Justo? Justo seria você ter me defendido naquela noite. Justo seria você ter cortado essa gente da sua vida como eu fiz. Mas você não fez. Você continuou do lado deles, e olha onde isso te levou. Filha, por favor. Acabou, mãe. Boa sorte com seus problemas. E desliguei. Minha mãe queria me ensinar que eu nunca era suficiente. Agora, ela ia aprender que eu também sabia dizer não. Desliguei o telefone e senti uma onda de alívio. Como se, pela primeira vez, eu estivesse realmente livre. Mas eu sabia que aquilo não ia acabar tão fácil. Minha mãe era persistente quando se tratava de conseguir o que queria. E, como esperado, as mensagens começaram a chegar minutos depois. Carolina, não faça isso comigo. Eu sou sua mãe, nunca te pedi nada antes. Você vai me deixar passar necessidade? Larguei o celular na mesa e ignorei. Mas ela não parou. Ligou várias vezes, deixou áudios chorosos, inventou novos argumentos, tentou me fazer sentir culpada. Eu não cedi. Até que, 2 dias depois, ela fez o que eu já imaginava que faria. Jogou a carta do desespero. Quando saí do trabalho naquela noite, encontrei minha mãe me esperando na frente do prédio. De braços cruzados, olhar abatido, como se estivesse prestes a desmaiar ali mesmo. Revirei os olhos e fui até ela, mantendo a voz firme. Você está me perseguindo agora? Eu precisava falar com você. Você não me responde. Porque eu já disse tudo o que tinha para dizer. Ela deu um passo para frente, os olhos marejados. Carolina, eu estou no meu limite. Não tenho mais dinheiro para comer. Minha conta de luz vai ser cortada. Cruzei os braços. E por que isso é meu problema? Porque eu sou sua mãe. Você não era minha mãe quando ficou do lado da família contra mim. Você não era minha mãe quando abaixou a cabeça enquanto me chamavam de gananciosa. Ela fungou. Eu não queria perder a família. E perdeu do mesmo jeito, não foi? Sorri de lado, sem humor. Eles te sugaram até o último centavo e depois te descartaram. Ela apertou os lábios, sem resposta. O que você quer que eu faça agora? Continuei. Pague todas as suas contas, te dê dinheiro para se manter enquanto continua presa nesse ciclo? Eu aprendi minha lição, Carolina. Por favor, ri baixo. Não, mãe. Você não aprendeu nada. Porque se tivesse aprendido, não estaria aqui, tentando se aproveitar de mim de novo. Ela enxugou as lágrimas e me olhou de um jeito diferente. Você realmente não vai me ajudar? Não. Foi quando o olhar dela mudou completamente. O choro cessou. A voz ficou fria. Você não vale nada. Levantei uma sobrancelha. Engraçado. Quando eu tinha dinheiro para te dar, eu era sua filha querida. Agora que disse não, sou um monstro. Você é ingrata. Eu te criei sozinha. Dei uma gargalhada debochada. Você me criou me jogando para trabalhar cedo para sustentar os luxos dos outros. Você me criou me ensinando que eu nunca era suficiente. Agora, finalmente sou suficiente para mim mesma. E você odeia isso. Ela ficou vermelha de raiva. Você vai se arrepender disso. Sorri de lado. Já me arrependi de muita coisa na vida, mãe. Mas cortar essa gente do meu caminho? Nunca. E, sem olhar para trás, fui embora. Se minha mãe achava que podia me manipular, estava muito enganada. Desta vez, era ela quem ficaria sozinha. Depois daquela noite, achei que minha mãe finalmente tinha entendido. Mas eu subestimei a capacidade dela de se afundar ainda mais. Uma semana depois, recebi uma mensagem da minha prima Larissa, a única da família que nunca tinha se metido na sujeira dos outros. Carol, sua mãe tá falando pra todo mundo que você a abandonou e que ela tá passando fome. Disse que você tem dinheiro, mas se recusa a ajudá-la. Revirei os olhos. Ela realmente não tinha vergonha na cara. Minha mãe queria bancar a vítima, contar uma história onde eu era filha cruel e sem coração que deixou a própria mãe definhar. Mas o que ela não contava era que eu já sabia o próximo passo dela.
E ele veio rápido. 2 dias depois, outra mensagem. Dessa vez, do meu chefe. Carolina, sua mãe esteve aqui hoje. Disse que precisava falar com você. Insistiu que era urgente. Tivemos que pedir para ela se retirar. Eu não sabia se ria ou se ficava furiosa. Minha mãe estava cruzando todos os limites. Fui para casa naquela noite com um pressentimento ruim. E estava certa. Porque, ao chegar no meu prédio, lá estava ela. Sentada na calçada, cabelo desgrenhado, a expressão de quem queria ser vista como uma coitada. Suspirei fundo antes de me aproximar. Você perdeu completamente a noção? Ela levantou a cabeça, o olhar magoado. Eu não sabia mais o que fazer. Você não sabia mais o que fazer ou não aceita que eu te disse não? Você tá me tratando como se eu fosse um lixo. Carolina, eu sou sua mãe. Você é uma mulher adulta, que fez escolhas ruins e agora quer que eu conserte tudo. Ela se levantou num pulo, a raiva finalmente superando o teatro. Você é uma ingrata. Cruzei os braços. Eu sou ingrata porque não aceitei ser explorada? Porque tive coragem de dizer basta? Eu me sacrifiquei por você. Não. Você me usou. Desde que eu era adolescente, eu fui a única responsável. Eu paguei contas, eu aguentei desaforos, eu fui tratada como um banco ambulante. Mas isso acabou. Ela apertou os punhos. Você vai se arrepender. Soltei uma risada curta. Você já disse isso antes. E sabe o que aconteceu? Nada. Eu continuo vivendo minha vida tranquila, sem ninguém me sugando. Enquanto isso, você está aí, sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém. A expressão dela se contorceu de ódio. Você é cruel. Dei um passo à frente, olhando diretamente nos olhos dela. Não. Eu apenas aprendi com você. Ela ficou muda. Por anos, ela me fez sentir insuficiente. Me manipulou, me usou e nunca me defendeu quando realmente importava. Mas agora, ela estava colhendo exatamente o que plantou. E eu não tinha um pingo de pena. Vai para casa, mãe. Ou para onde quer que você vá. Mas não volte aqui. Porque se tentar invadir minha vida de novo, eu mesma chamo a polícia. Virei as costas e entrei no prédio sem olhar para trás. Eu sabia que ela não tinha mais poder sobre mim. E aquela foi a última vez que a vi.